Eu queria convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo número 6. E nós vamos ler a partir do versículo 41. João 6, 41 diz assim: Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinham dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz, desci do céu? Jesus respondeu, não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, e esse já viu o Pai. Em verdade, lhes digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo, como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu, em verdade, lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Preste atenção no que ele está dizendo aqui. Vou repetir. Jesus respondeu, em verdade, lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Vou repetir. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade que Jesus morava, era onde ele tinha casa, né? Ele nasceu em Nazaré, mas na fase adulta ele mudou para Cafarnaum.
Muitos dos seus discípulos, tendo ouvindo tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Porque Jesus está trazendo um ensino novo, revolucionário, escandaloso, vamos dizer assim. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? O que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Amém. Somente até aí. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, que o Senhor venha trazer revelação, discernimento para todos nós nesta manhã, que possamos aprender de ti, Senhor, que possamos ser conduzidos pelo teu Espírito à revelação da tua palavra. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, nos instrui, nos corrige, nos consola, que a tua palavra seja ensinada, Senhor, a tua palavra pura, verdadeira, santa, irrepreensível, seja ensinada nessa manhã, para a glória do teu nome. Amém. Queridos, a nossa vida, a vida humana na Terra, ela depende de alguns fatores para a sua existência. O nosso corpo, ele precisa de várias coisas, né? Mas, de uma forma geral, isso é traduzido como comida e bebida. Nós precisamos do alimento e da água para vivermos. Existem coisas, detalhes, né, como outros itens, né, como descanso, o ar, mas de uma forma geral, nós falamos disso, nós precisamos de alimento e de água. No mundo espiritual, a mesma forma, nós precisamos de alimento e de bebida. E no mundo espiritual, a Bíblia fala que o pão ele fala de uma forma geral representando todo tipo de alimento. Quando a Bíblia fala de pão, o pão é o símbolo maior de todo alimento na face da terra. E a água, a sede, né? Por isso que Jesus disse: eu sou o pão da vida. E ele também diz: eu sou a fonte de águas vivas, né? Então, quando fala no mundo espiritual, Jesus fala que nós precisamos de um alimento. Nós precisamos alimentar o alimento que Deus nos dá e da bebida que Ele nos dá. No Velho Testamento, em Êxodo 25, é a primeira vez que a Bíblia cita a palavra mesa. A palavra mesa é citada na Bíblia na primeira vez ali, quando Deus ordena a Moisés que construa uma mesa para colocar no tabernáculo, que era o lugar da habitação de Deus. E nessa mesa ele tinha que colocar pães em cima dessa mesa. Era colocado 6 pães mais 6 pães, duas porções com 6, simbolizando as 12 tribos de Israel. E uma vez por semana os sacerdotes, eles entravam ali no sábado à tarde. Nessa mesa onde estavam esses pães, eles repartiam esses pães e comiam. Esses pães eram trocados semanalmente. Então eles chegavam com 12 pães quentinhos, fresquinhos, e colocavam ali, não tocavam nesses pães fresquinhos. E na semana seguinte, eles chegavam com mais 12 pães quentinhos, fresquinhos, colocavam em cima da mesa e pegavam aqueles pães que havia passado uma semana no tabernáculo. Uma semana, aqueles pães ficaram ali uma semana.
Aí eles sentavam, aqueles pães eram chamados de pães da proposição. A palavra proposição quer dizer da face, da presença. Então, é os pães da presença de Deus, da face de Deus. E os sacerdotes ali, reunidos ali no sábado, final da tarde, ficavam naquele lugar sagrado, santíssimo, e eles comiam daqueles pães, repartiam uns com os outros aqueles pães. E eles faziam isso semanalmente. Interessante que eles tinham que comer o pão da semana passada, que havia passado uma semana na presença de Deus, e eles se alimentavam daqueles pães. No caminho no deserto, Deus fez cair pão do céu também, chamado maná, que aquele povo comia. E Jesus disse o seguinte: olha, eu sou o verdadeiro pão do céu. Eu sou o verdadeiro pão do céu, né? O pão vivo que desceu do céu. Os seus pais comeram maná no deserto, mas eles morreram. Mas aqueles que comerem do verdadeiro pão, do pão vivo que desceu do céu, vai viver para sempre. Ele está falando dele mesmo. E os judeus começaram a escandalizar com isso. Como assim comer dele? E aí Jesus aprofunda o debate dizendo o seguinte: olha, o meu corpo é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Na Bíblia, a Bíblia fala de vida. Todas as vezes que a Bíblia vai usar a expressão vida, a Bíblia usa a expressão sangue. Por isso que a Bíblia nos proíbe, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, de comer alimentos que tenham sangue. Tanto o Velho como o Novo Testamento, a Bíblia nos adverte para não fazermos pratos, tipo assim, frango ao molho pardo, né, que você pega, tempera ali, o próprio sangue do frango e joga na comida. A Bíblia adverte para você não fazer isso. Os franceses têm muitos pratos que eles usam o sangue, né? Inclusive, na França você pode pegar nos supermercados, eles vendem o sangue como se fosse assim, na caixinha, assim, como se fosse leite. Sangue de porco é muito utilizado, sangue de porco, sangue de frango, mas principalmente de porco, para você colocar nos pratos. E que é uma prática condenada na Bíblia, porque a Bíblia adverte que o sangue é a vida. Por isso que os testemunhos de Jeová, até interpretando exageradamente esse versículo, eles não fazem nem transfusão de sangue. Eles acham que isso é pecado, né? Nós não cremos assim. Nós não vamos nesse exagero. A Bíblia está falando de uma expressão e não dessa forma, que eles falam que vai transferir a alma de uma pessoa para outra. Isso não tem como, isso é impossível, né? Mas o sangue é a vida. E Jesus está dizendo que o sangue, o corpo dele é comida e que o sangue dele é bebida. Em que sentido que ele está falando isso? Ele está falando da ceia. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender o valor da Santa Ceia. O valor que muitos de nós não damos àquilo que é uma das coisas mais sagradas na Bíblia. E eu quero compartilhar isso com vocês nessa manhã, esse ensinamento sobre a presença de Cristo na ceia. Cláudia, Cláudia? Cadê o... Até pedir a Cláudia para trazer aqui para nós, para ilustrarmos melhor para os irmãos. Existem algumas teorias acerca da presença de Cristo na ceia. Existem algumas correntes. Existe uma doutrina chamada consubstanciação, que fala que depois que nós oramos e consagramos esse pão passa a ser o corpo de Cristo literalmente. Ele passa a ser o corpo de Cristo literalmente. Nós não cremos assim, que aqui eu vou comer a carne de Cristo.
A transubstanciação é a doutrina que diz que Cristo está presente, que isso aqui é um símbolo da presença de Cristo. Há um quê de verdade, mas ainda não expressa toda a verdade. O que nós cremos é que quando nós nos reunimos e oramos e oferecemos esses pães a Deus, a presença de Cristo está em nós espiritualmente. Espiritualmente. E que nós usufruímos dessa presença pela fé. Ou seja, quando nós oramos e consagramos o pão e o vinho, nós entendemos que esse pão que vai ser rasgado é assim como o corpo de Cristo que foi rasgado lá na cruz, né? Ele foi todo dilacerado pelo chicote, depois a lança o rasgou, foi dilacerado e o sangue foi derramado. Ou seja, pela morte de Cristo Jesus, todos os meus pecados foram perdoados. Eu nasci de novo, eu agora me tornei membro da família de Deus. Eu agora sou filho de Deus e eu agora participo da comunhão com Deus. E a Bíblia chama isso de mesa da comunhão. Fazendo uma ligação com aquilo que acontecia lá no Velho Testamento, onde os sacerdotes se reuniam para comer aquele pão da presença, né? O pão da face de Deus, e essa é a expressão de proposição. Você vê lá a Bíblia falando o pão da proposição. E o que é pão da proposição? É o pão da face, a expressão hebraica, ele está falando da face de Deus. É você comer na face de Deus, face a face com Deus. Então, quando nós, pela fé, entendemos que o sacrifício de Cristo, o seu sangue derramado, pagou o preço pelos meus pecados, perdoou os meus pecados. Eu agora nasci de novo, sou da família de Deus, sou filho de Deus. E como filho de Deus agora eu posso me assentar na mesa de Deus e comungar. Por isso que é a palavra, né? Comungar. E ter comunhão com Deus sentado na mesa de Deus. E isso tudo pela fé. Ou seja, é eu crendo nisso. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando eu tomo a Santa Ceia, que é chamada na Bíblia de mesa da comunhão, eu estou... É mais ou menos assim, muitas das nossas famílias têm o hábito de se reunir no domingo e comerem juntos, né? Se reúnem, a família na casa do vovô, da vovó, do papai, da mamãe, e ali se reúnem. É isso mais ou menos o que está dizendo o texto. É a família se reunir e sentar com o pai, na mesa com o pai e desfrutar da comunhão com o pai. Desfrutar da vida. E quando eu tenho esse entendimento, e esse entendimento é pela fé, de que hoje é dia de eu sentar na mesa com meu pai, que hoje é dia de eu me alimentar do meu pai, que hoje é dia de eu receber da comunhão do meu pai. E isso é um discernimento que eu tenho pela fé. Não é automático assim, como algumas igrejas ensinam, assim, come e está tudo bem. Não, não é come e está tudo bem. Tem que se comer pela fé. Tem que discernir. A Bíblia fala, você tem que discernir o corpo. Você não pode comer isso aqui indignamente. Ou seja, indignamente é o quê? Sem discernir. Sem entender o que você está fazendo. Isso aqui não é para comer. A questão não é só comer. É discernir e comer. É saber o que isso significa. É saber o propósito disso. Então, quando nós nos reunimos, Jesus diz, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, né, ali eu me manifesto, ali eu serei. A Bíblia sempre fala de mesa, até o Salmo 23, preparas uma mesa, é uma mesa preparada por Deus,
É uma mesa que Deus preparou para nós nesse momento de comunhão. E, infelizmente, esse momento é negligenciado hoje pela igreja. Eu me converti numa igreja pequenininha, numa Assembleia de Deus, e o meu pastor na época, ele tinha alguns hábitos interessantes. Vou compartilhar com vocês como que eu fui criado assim no início da minha jornada. Na semana da Santa Ceia, era orientado aos casados jejuarem de sexo. Naquela semana, vocês vão se consagrar, porque domingo é ceia. Na sexta-feira, e a ceia era realizada num sábado à noite, que era um dia que geralmente não tinha culto, a não ser em festividades. Então, na sexta noite, tinha um culto de oração, onde as pessoas iam orar, oração e confissão. E as pessoas chegavam diante da igreja e confessavam os seus pecados. Claro que aqueles mais escandalosos eram confessados no gabinete pastoral. As pessoas não viajavam. Ninguém marcava viagem para o dia da ceia. A não ser assim, em último caso. Ninguém faltava à ceia. Era o principal culto, a igreja superlotava, que você conseguia reunir toda a igreja naquele dia, porque era o dia da ceia, era um sábado à noite. E não era no domingo, para quê? Para que os visitantes não pudessem participar. Era um dia que você fala, irmão, não leva visitante na igreja, é só os membros. E havia aquele temor. E na segunda-feira, cedo, o pastor saía na casa daquelas pessoas que não foram por motivos de doença. Então era o dia do pastor ir no hospital, para aquele irmão que estava internado, levava a ceia para o irmão, e dava a ceia para o irmão lá no hospital. Era o dia de ir na casa daquela pessoa que estava em casa, acamada lá, que por algum problema não foi, que estava ali. Se alguém tivesse que fazer uma viagem, ele ia na igreja ali, o pastor reunia com mais 2 ou 3 e ministrava a ceia para aquela família que ia viajar, para que ele não perdesse. Porque havia um temor em se perder esse momento. As pessoas tinham noção, entendimento da importância que era de participar da ceia. É o momento que eu me sento na mesa com meu pai. É um momento de família, é um momento de celebração. E é o momento em que Cristo se revela, é o momento em que eu me alimento de Deus. É o meu pão diário. É o meu pão diário, né? Então, Cristo está presente pela fé. E Ele usa o pão e o vinho para poder ministrar isso. Eu quero que os irmãos, abra a Bíblia, por favor, projeta aí, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, então Cristo está presente porque se Ele não tivesse presente, como é que a pessoa comeria condenação, juízo? Vê o versículo 30. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes. Tem pessoas que estão enfermas. Tem pessoas que estão padecendo de enfermidades, porque não discernem, né? E não poucos que dormem, pessoas que vêm a morrer. E às vezes morte física e morte espiritual mesmo. Porque não discerne, não trata, não discerne a ceia do Senhor. Discernir o corpo do Senhor, né? A ceia do Senhor está implicada também nas próprias palavras de Jesus, na instituição, este é o meu corpo. Jesus, quando nós nos reunimos como igreja e consagramos esse pão, então esse aqui é o meu corpo, somente porque Cristo está presente nessa reunião, nessa celebração, né? Uma pessoa pode comer ou beber o julgamento para si, comendo e bebendo com o devido autoexame. Somente porque Cristo está presente pode haver uma bênção na ceia.
Então, a promessa de Deus de bênção para aqueles que tomam dignamente e a promessa de juízo para aqueles que menosprezam, tratam com descaso. Então, nesse sacramento, né, nessa ordenança de Cristo, nós desfrutamos da sua plenitude, da sua presença, de toda a sua promessa, como nosso Salvador, como nosso Redentor. A ceia do Senhor simboliza o que significa viver o pacto de Deus, é uma aliança. Nesse momento que nós celebramos a Santa Ceia, nós estamos proclamando a aliança que há entre Deus e nós e Deus. Ela nos retrata assentado na mesa como membros de sua família. A ceia é o momento que eu sento na mesa de Deus, como membro da família de Deus, e participo de toda virtude de Deus. De toda virtude de Deus. É o momento que eu agora estou assentado na mesa do Senhor. Há uma aliança, eu faço parte da família, né? E fala como Deus, nosso Pai, cuida de nós e supre cada uma das nossas necessidades. A ceia do Senhor, como podemos ver, retrata todas essas coisas. É a família reunida. Inclusive, essa é a promessa até mesmo para a eternidade, que todos nós um dia nos assentaremos na presença do Senhor, né? Quer ver? Vamos ver esse versículo, Apocalipse, capítulo de número... onde está aqui? Apocalipse 19:9. Projeta para nós aí Apocalipse 19:9, né? Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurado aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. Isso aqui é lá na eternidade. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, isso aqui que nós fazemos aqui, irmãos, está prefigurando a grande santa ceia que nós teremos lá na eternidade. Isso aqui é um ato profético de algo muito maior, muito sublime, que vai haver na eternidade. Quando nós entrarmos no céu, a primeira coisa que vai acontecer lá é uma ceia. É incrível. A Bíblia nos diz isso, né? Bem-aventurado aqueles que são chamados, aqueles que vão participar desse momento. Com certeza só vai participar desse momento aqueles que discerniram isso aqui em vida. Aqueles que realmente honraram o Senhor na Santa Ceia, né? Por isso que é chamada santa, né? A ceia da comunhão, a mesa da comunhão. É o meio que nós desfrutamos das promessas de Deus, da comunhão com Deus. A ceia, ela tem algum simbolismo, né? Alguns elementos. O primeiro elemento é a mesa. Por isso que a Bíblia dá tanto valor à mesa. É o móvel mais importante de uma casa. Você vai construir uma casa, está pensando em construir, constrói a partir da mesa. O lugar onde a mesa vai ficar, a partir dali você faz o resto. Esse é o lugar mais importante da casa. É o lugar onde você ensina. Jesus você pega os maiores ensinos de Jesus na Bíblia, ele está sentado numa mesa. Até esse ensino que ele nos deu da ceia, ele está sentado numa mesa. Ele queria conversar com Zaqueu. Zaqueu, prepara uma mesa. Ele queria conversar com os apóstolos, vão lá, tal cidade assim, pergunta. O mestre pergunta, onde que está o lugar preparado para ele tomar a ceia com os apóstolos? Jesus sempre à mesa. Então é o lugar, está enfrentando crise, com seu filho adolescente, com certeza está faltando mesa. Está faltando mesa. Que crise no relacionamento conjugal? Está faltando mesa. É na mesa que se trata essas coisas. É na mesa. É na mesa onde nós tratamos todas as coisas. Está com um problema de relacionamento com a família? Senta na mesa. Reúne a mesa. É o lugar onde Deus preparou para se tratar todas essas coisas. A mesa na nossa casa, ela é
o principal, deveria ser, né, o principal móvel. Esse elemento é importante, a mesa, chamado de mesa do Senhor, né? Projeta para mim 1 Coríntios 10, 21, onde nós vamos ver isso na Bíblia lá, né? Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor. O que nós vamos participar aqui hoje? Da mesa do Senhor. É a mesa do Senhor, é a mesa da comunhão, é a mesa da presença de Deus, é a mesa da face de Deus, né? Não pode ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ok? A mesa simboliza o nosso lugar na família de Deus e o fato de que o Senhor nos ama e que, como Pai, supre tudo que necessitamos, né? O segundo elemento que nós temos aqui é o pão e o vinho. O pão partido simboliza o corpo partido, né? E o sangue derramado. O sacrifício de Cristo não é somente o pagamento pelos nossos pecados e a forma na qual seremos restaurados em favor da comunhão de Deus, mas é também a nossa força, é o alimento, é a ajuda diária. É a ajuda diária. Existem igrejas que ministram a ceia semanalmente. Semanalmente. Né? Existe a igreja que ministra como nós, uma vez por mês, sempre no primeiro domingo do mês. Sempre no primeiro domingo do mês, como o apóstolo Paulo falou. Até que deixemos essa vida e entramos em nosso lar eterno. A ceia do Senhor diz que Cristo é tudo em nós. Tudo e em todos. Terceiro momento, a mesa, o pão, o vinho, a comida, né? Ao comer e o beber. Isso fala da nossa fé, a importância da necessidade, né? O corpo partido, o sangue derramado de Cristo não são de nenhum benefício para nós sem fé. Não é só comer, você tem que ser alimentado com fé, né? Não existe como certas igrejas, né? Uma bênção automática em comer isso aqui. O comer e o beber a ceia do Senhor nos lembra assim que tomamos e comemos o nosso pão diário. E como recebemos o nosso corpo, assim pela fé, realmente recebemos Cristo. Quando eu estou comendo esse pão, pela fé eu estou me alimentando de Cristo, eu estou comendo Cristo pela fé. Não é materialmente, não é fisicamente, é pela fé. Pela fé eu estou cumprindo uma ordenança, usando esse símbolo que, quando eu tomo pela fé, esse símbolo fala da vida de Deus que está sendo, que eu estou me alimentando. Porque Jesus diz que quando eu como, né, ele permanece em mim, porque eu estou comendo da essência dele, porque eu estou discernindo o que eu estou fazendo, eu não estou comendo. Isso é muito importante também, vocês ensinarem isso aos seus filhos. Ensinar os seus filhos a importância da ceia, gastar tempo com eles, trazendo ensinamentos para que eles saibam o que eles estão comendo, né? É isso que a Bíblia nos ensina. Realmente, pela fé, habita em nós e é a nossa força, a nossa vida. É isso que está acontecendo quando eu como pela fé. A vida de Cristo está sendo inoculada em mim. A vida de Cristo está sendo derramada em mim. Lá em Atos 2, 42, vamos ler esse texto, Atos 2, 42. Diz assim na palavra de Deus, livro de Atos dos Apóstolos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Comunhão é Santa Ceia, ele diz, no partir do pão e nas orações. A igreja primitiva, ela guardava a doutrina,
A comunhão e o partir do pão. Era uma coisa muito séria. Partir o pão é uma coisa séria. É discernir que eu estou na mesa, na presença do meu Deus, na presença do meu Pai. Que a vida de Deus está sendo inoculada em mim. Que a vida de Deus está sendo ministrada em mim. Que eu estou sentado na mesa do Senhor, porque todos os meus pecados foram perdoados, eu fui aceito na família de Deus, e agora eu recebo a vida de Deus, eu participo da comunhão com Deus. Lá em Lucas, projeta para nós Lucas 22, versículo 29 e 30. Lucas 22, versículo 29 e 30. Olha só, diz assim: e eu confio a vocês um reino, assim como o meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam à minha mesa no meu reino. Então a ceia, irmãos, estar sentado na presença do Senhor, é uma coisa que o cristão, o salvo, lavado, remido, na presença do Senhor, vai fazer aqui e vai acontecer por toda a eternidade. Toda a eternidade. Na eternidade nós vamos assentar na mesa. Hoje aqui, nós sentamos aqui pela fé, discernindo, entendendo o que isso significa, entendendo que é a presença de Deus, pela fé. Mas um dia, todos nós vamos sentar na mesa. A Bíblia fala que assentareis na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, né? E que Cristo servirá à mesa. E lá nós vamos participar daquilo que é chamado as bodas do Cordeiro, a ceia do Senhor, a verdadeira ceia do Senhor, lá na eternidade, com o próprio Deus presente. E nós poderemos ver Deus face a face, nós estaremos na presença do Senhor, na ceia da comunhão, na mesa do Senhor, na ceia do Senhor. Então, entendendo que esse fato, esse acontecimento que nos aguarda na eternidade, é prefigurado aqui hoje de manhã na ceia, todas as vezes que nós nos reunimos. Porque esse é o momento sagrado. Esse é o momento sagrado, onde eu entendo a morte de Cristo, onde eu me assento na mesa, onde eu desfruto da comunhão, onde a vida de Deus é colocada em mim. Por isso que Jesus Cristo diz, no texto que nós lemos, né? No texto que nós lemos lá em João 6, Jesus falou que o meu corpo verdadeiramente é comida, né? E o meu sangue verdadeiramente é bebida. E eu quero encerrar de novo lendo aqui João, capítulo 6, lendo agora de novo o Evangelho de João, capítulo número 6, de novo aquele texto que nós lemos. Versículo 44, que diz: ninguém pode vir a mim se o Pai, João 6,44, que o Pai que me enviou não o trouxer, e eu restarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu, aprendeu do Pai, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade, digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E esse pão nós nos apropriamos dele, essa vida, nós nos apropriamos dela através do pão que nós vamos comer pela fé. Pela fé. É pela fé que nós comemos. Ou seja, o que é pela fé, irmãos? É eu crer no sacrifício de Cristo. É eu entender que tudo que eu falei aqui hoje é promessa de Deus para mim, é bênção de Deus para mim, é eu honrar esse momento. É eu participar desse momento, é eu não trocar esse momento por coisas fúteis, por nada. Né? Irmãos, assim, é uma questão pessoal. Vou falar para vocês, é uma questão pessoal. Eu já deixei de tomar a ceia por questão de viagem. Foi o único motivo. É porque eu estava fora
fazendo a obra do Senhor. Ou eu estava na África, ou eu estava na Índia, mas eu estava fazendo a obra do Senhor e tomando com os irmãos lá, para não estar com os irmãos aqui. A importância que isso é para mim, porque eu entendo que esse é o mandamento. Assim como no batismo eu fui aceito na família de Deus, eu entrei para o corpo de Cristo, que simboliza isso. A ceia é onde a minha comunhão com Deus é retratada. É retratada. Então, esse é o momento de nós termos quebrantamento, celebrarmos por aquilo que Cristo fez, porque estamos na presença do Pai. Versículo 48, Jesus diz: eu sou o pão da vida, da verdadeira vida, da vida zoe. Aqui ele está falando da vida abundante, da vida plena. Não está falando da vida bio, né? Da vida da natureza, nem da vida psique, da vida emocional. Ele está falando da vida de Deus, da vida zoe. Ele diz: eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Quem comer discernindo o corpo do Senhor não vai perecer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Eu estou lendo aí, você parou no 48, eu já estou no 52. Né? E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Né? Não, eu estou no 51, parei no 51. Né? E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então hoje, aqui agora, nós vamos comer a carne do Senhor, pela fé. O corpo do Senhor, pela fé. Beber do sangue do Senhor, pela fé. Pela fé. Pela fé. Amém?